A gente sabe que, ao que tudo indica, o STF vai condenar o Bolsonaro por organização criminosa e tentativa de tentar dar um golpe de Estado. Isso já é uma questão pacificada, até o Flávio Bolsonaro tá se borrando de medo dessa condenação. E a última esperança do Bolsonaro é tentar convencer a comunidade internacional que ele é um perseguido jurídico, porque essa seria uma tese frágil. O PL do Valdemar Costa Neto, que é o partido do Bolsonaro, já contratou advogados especializados em direito internacional. O problema é que o próprio Valdemar Costa Neto, ele tem uma revelação que acerta uma bala de canhão no peito do Bolsonaro, porque, segundo informações da imprensa, o Bolsonaro procurou o Valdemar Costa Neto querendo saber se a classe política o apoiaria em uma tentativa de golpe. Ou seja, acabou a argumentação do Bolsonaro, na minha opinião. Isso é fatal contra ele. Na sua opinião, essa revelação do Costa Neto acaba com o Bolsonaro e com a narrativa do perseguido? Se você concorda que acaba, deixa o seu like e se inscreva no canal. O que nós estamos vendo nessa construção do julgamento do Bolsonaro é uma caracterização de tentativa de golpe de Estado. Até o próprio Flávio Bolsonaro está apavoradíssimo com o que está acontecendo com os réus dos atos antidemocráticos, porque na visão do Flávio, eles estão sendo condenados por tentativa de golpe de Estado, e se você tem pessoas anônimas tentando dar um golpe de Estado, se há uma tentativa de golpe, portanto há um mandante, e o mandante seria o Bolsonaro. O Flávio está apavorado com isso, essa vai ser a condenação que possivelmente vai acontecer. Bolsonaro, chefe de uma organização criminosa, que entre várias outras coisas, estava tentando dar um golpe de Estado, ponto, acabou, essa vai ser a condenação do Bolsonaro. Como a gente sabe que a última esperança do Bolsonaro de não ser preso é a fuga para o exterior, o PL vai tentar argumentar que a tese do golpe de Estado é uma tese subjetiva muito frágil, tanto que eles já contrataram advogados especializados em direito internacional para fomentar e solidificar essa narrativa de perseguição em entidades defensoras dos direitos humanos. Agora o Bolsonaro vai querer ir atrás de direitos humanos. A gente sempre falou desde o início desse julgamento todo, que essa tese de golpe de Estado é uma coisa muito frágil, porque o Bolsonaro ele não teria tentado dar um golpe de Estado, tem vários outros delitos, e a não ser que o STF tenha alguma informação a respeito do Mauro Cid, com a delação do Cid, essa tese seria frágil e favoreceria o Bolsonaro a propagar a ideia que ele é um perseguido jurídico e também político e poderia conseguir asilo no exterior. A gente fala aqui que ele está procurando a fuga. Entretanto, houve uma informação do Guilherme Amado do Metrópolis que acaba de qualquer possibilidade do Bolsonaro falar que ele é um perseguido político, jurídico ou qualquer tipo de perseguição. Porque o Valdemar Costa Neto diz a interlocutores, segundo o Guilherme Amado, que logo após a derrota do Bolsonaro para o segundo turno, para a derrota do Bolsonaro para o Lula no segundo turno, o ex-presidente o procurou perguntando se a classe política o apoiaria ou daria endosso ou daria respaldo em uma intervenção militar no STF. Ou seja, isso seria uma tentativa de golpe. O Valdemar Costa Neto ele é direto e categórico com os seus interlocutores. Ele fala que não somente ele não teria apoio algum, ele, Bolsonaro, como ele, Bolsonaro, seria preso. E o Costa Neto até fala com orgulho, ou falaria com orgulho, de que Bolsonaro só não embarcou nessa aventura graças a ele. Então o Valdemar Costa Neto se coloca como um salvador da nação diante de um potencial golpe, ou uma potencial tentativa ou intenção de golpe de Estado pelo Bolsonaro. Então, nas palavras do Valdemar Costa Neto, Bolsonaro tinha sim uma ideação golpista. E isso muda tudo, pessoal. Muda tudo. É claro que nós não sabemos a profundidade dessa intenção do Bolsonaro. A gente não sabe se o Bolsonaro ele falou com o Valdemar Costa Neto para tatear qual seria o apoio da classe política para depois se mobilizar. Ou se o Bolsonaro já estava mobilizado com os seus correligionários e foi e perguntou para o Valdemar Costa Neto se haveria apoio. E com a negativa do Costa Neto, ele acabou abortando planos, missões, ideações ou qualquer coisa do tipo. Nós não temos essa profundidade de detalhamento. Só que a fala do Valdemar Costa Neto mostra que o Bolsonaro tinha algum tipo de intenção. Portanto, se o Bolsonaro tinha algum tipo de intenção, todas as suas ações foram mobilizadas a partir dessa intenção. Portanto, a condenação do STF
contra o Bolsonaro, de tentativa de golpe de Estado, não seria uma arbitrariedade ou uma questão subjetiva, mas pautada em elementos concretos que o Bolsonaro planejou dar um golpe e por isso ele não fez a dissolução dos acampamentos que estavam em frente ao QG do Exército. Qual é, pessoal, o impacto, podemos colocar assim, para o Bolsonaro em termos jurídicos ou de narrativa? A narrativa perde a força, porque hoje é falado que o Bolsonaro tentou dar um golpe, teria tentado dar um golpe de Estado e o Bolsonaro fala que isso é um exagero, é uma perseguição. Nós vemos, inclusive, algumas pessoas do meio jurídico vindo a público fazendo textos, fazendo vídeos sem serem bolsonaristas, para dizer que há alguns excessos por parte do STF na condenação dos primeiros réus dos atos antidemocráticos. Eu não estou falando aqui da entrevista do Arthur Lira, dizendo que a Polícia Federal tem excessos ou teve excessos com o Bolsonaro. Não, porque o Arthur Lira tá puxando a sardinha pro lado dele, ele tem medo das investigações da Polícia Federal, lá dos casos do kit robótica. Ponto. Não estou falando de Lira, estou falando de outras pessoas que não tiveram nenhum tipo de relação com o bolsonarismo. Então há um questionamento que já existe e pode surgir de potenciais excessos do STF contra o Bolsonaro na condenação por golpe de Estado. Mas essa fala do Valdemar Costa Neto acaba com qualquer questionamento, porque sim, Bolsonaro tentou fazer alguma coisa. E ao fazer essa coisa pode ser considerada golpe de Estado, portanto a condenação é justa. E ele não poderia argumentar ou tentar fugir para o país com asilo no exterior. Certo? Entretanto, não há necessidade de caracterizar golpe de Estado para prender o Bolsonaro. Isso tem que ficar claro. O golpe de Estado pode ser caracterizado com essas falas do Valdemar Costa Neto, com outros indícios? Pode. Mas, somente o crime de peculato, no caso das joias, já dá para o Bolsonaro uma boa punição. Inclusive com formação de quadrilha, que vai aumentar a pena dele, ou formação de organização criminosa, que vai aumentar a pena dele. Só peculado dá de 2 a 12 anos e organização criminosa dá de 3 a 8. Então o Bolsonaro pode pegar aí, no mínimo 5 anos de cana, sem ter a necessidade de configurar golpe de Estado. Então não precisa de golpe de Estado. Eu não sei se as pessoas estão muito cientes do que está acontecendo no julgamento do Bolsonaro. Golpe de Estado não é necessário para colocá-lo na prisão. Até porque saiu uma pesquisa do Datafolha mostrando que 68% da população brasileira acredita que o Bolsonaro sabia do escândalo das joias e 52% veem Bolsonaro como tendo cometido um crime. E é muito interessante esses valores porque mostra que 32% da população não soube opinar ou tem uma posição diferente com relação ao fato de Bolsonaro saber ou não o caso das joias. E 32% é aquele número que a gente sabe que apoiava Bolsonaro no mandato dele, né? Durante o período que Bolsonaro era presidente. É a base ali de bolsonaristas, em torno de 30% da população brasileira. Mas o número é satisfatório e é um número robusto que mostra que só o caso das joias já teria respaldo da população mais do que suficiente para a prisão do Bolsonaro. Tá bom? Então, se você acha que é necessário caracterização de golpe, não é para prender o Bolsonaro. Mas cada dia que passa, novos elementos acabam surgindo que enfraquecem a tese do Bolsonaro ou a possibilidade dele de fugir do país. Porque a gente quer que ele cumpra a pena aqui. Pode não ter sido pelo crime maior dele, que foi justamente 700 mil pessoas que perderam a vida por competência dele. Mas, se for preso por joias, que seja. O importante é que ele vá para a prisão e cumpra alguma pena aqui no Brasil por tudo que ele fez.